Olá, pessoas encantadas! Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial que é o xamã Denis Barbosa. Ele vai estar conosco explicando muito sobre o xamanismo e falando das suas próprias experiências, como foi seu contato com o xamanismo. Fique conosco, é logo depois da vinheta. Saudações, amigos Gisele e Francisco. Gratidão pelo convite de estar aqui participando do canal de vocês. Saudações a todos os amigos do canal Universo Mágico. Gratidão por estar acompanhando esse vídeo. Uma honra para mim, viu? Honra e alegria estar aqui. Gratidão pelo convite. Olá, Denis, tudo bem? Como é que você está? É um grande prazer recebê-lo aqui no canal Universo Mágico. Eu vou iniciar aí com a primeira pergunta que eu acho que todo mundo quer saber exatamente. O que é o xamanismo? Bom, quando a gente fala de xamanismo, né, a gente está falando de uma coisa muito abrangente, né? A pergunta o que é xamanismo pode significar coisas diferentes, dependendo do lugar que você esteja no mundo, né? Porque xamanismo, né, a sabedoria da floresta é algo que está em todo lugar, né? Quando a gente volta um pouco às origens dos povos, a gente vê que havia xamanismo e há xamanismo em todos os lugares do mundo, né? Cada local com sua prática distinta, né? Mas, de um modo geral, o xamanismo é a sabedoria da floresta, né? Então, nem todo xamã podemos dizer que seja índio, mas todo xamã, de algum modo, está ligado à floresta e aprendeu a ser sábio com ela de alguma maneira, né? Alguns povos são bem primitivos na prática xamânica e de um certo modo até rústico, né? A gente não consegue, não é muito bem definido, né? A gente percebe que é uma espiritualidade realmente muito primitiva. Outros povos já mergulharam mais na sabedoria e já acessaram até uma certa filosofia e percebemos profundidade, sabe? Então, existem povos que possuem uma espiritualidade bem assim, bem rústica, vamos dizer assim, né? Bem primitiva, e povos que realmente mergulharam na sabedoria e trouxeram, acessaram coisas muito profundas, né? E para nós, né, que estamos na cidade, o xamanismo, ele quer dizer muita coisa, porque imagina que nós pegamos, né, um pouquinho de cada e jogamos num cesto, né? Algumas pessoas praticam um xamanismo mais puro, né, aprendeu com algum xamã, alguma tribo, e outros, né, acabam mergulhando naquilo que é entregue para nós, né, que pessoas da cidade. Então vem, né? As origens são diversas, tá? Mas, para responder categoricamente, xamanismo seria a sabedoria da floresta, né? O caminho vermelho que a gente chama, né? O caminho vermelho pode ser o da pele vermelha, pode ser o caminho da terra, né? E o caminho do sangue, né? Geralmente, xamanismo é muito pé no chão, né? Muito terra. A gente trabalha com muita terra. Olá, Denis! É um imenso prazer ter você aqui. Então, como você já explicou para o Francisco o que é o xamanismo, eu gostaria de saber de você como foi o seu primeiro contato com o xamanismo. Bom, meu primeiro contato com o xamanismo veio depois da bruxaria, na verdade. Porque eu comecei, na verdade, no esoterismo, né? Foi o primeiro contato que eu tive com o mundo mágico, foi no esoterismo. E uma coisa puxa a outra, né? Porque quando a gente está trabalhando com o caminho da bruxaria e essa bruxaria mais ligada às forças da natureza, acaba que há uma ligação muito forte com o xamanismo. Eu diria até que o xamanismo é o berço da bruxaria. Talvez alguém possa discordar. Mas eu percebo que muitas práticas dentro da bruxaria acabam tendo muita semelhança com o que é praticado no xamanismo. E alguns locais que eu participei, inclusive a própria magia, né, arrasta elementos do xamanismo, né, e se faz aquele ritual muito terra, né? Então,
eu percebo que a sabedoria das bruxas, né? A sabedoria da magia da floresta na bruxaria, ela tem muito, né, do xamanismo. Então, primeiro eu conheci a bruxaria, né? Porque o xamanismo é uma palavra mais difícil. Veio o esoterismo primeiro, né? Através dos livros. Eu conheci. Depois conheci uma casa esotérica que praticamente me iniciou nisso. E depois de alguns anos, né? Claro, eu já era fascinado pela floresta, mas a palavra xamanismo mesmo, né, veio entrar na minha vida alguns anos depois, né? E foi amor à primeira vista, né? Tanto com o esoterismo como com o xamanismo, né? Eu percebi que era um casamento perfeito, sabe? Uma jornada agrega positivamente na outra, sabe? Não são caminhos que vão se conflitar, sabe? São caminhos que se complementam com perfeição, sabe? Então, não teve como eu não gostar. Com certeza, Denis, a bruxaria é uma religião telúrica de raízes xamânicas, sim. Denis, muito obrigado pelas suas respostas. Com certeza, você já está trazendo luzes ao nosso conhecimento aqui. Bom, eu queria saber agora de você, o que te atraiu para esse caminho? Qual foi a pegada? O que você sentiu? Não, eu vou seguir esse caminho porque eu acho que é o melhor para mim. O que eu mais gostei, na verdade, no xamanismo, foi algo que já tinha em mim. Eu sempre observei a natureza com encanto. Nunca consegui ir por uma floresta e passar despercebido, sabe? Sempre que eu estou em um lugar com natureza, aquilo me causa um encanto. E o xamanismo, ele traz justamente esse ponto sagrado da natureza, dos animais, essa conexão nossa com a natureza, com os animais, com as estrelas. E então, o que me encantou, na verdade, foi uma extensão de algo que já vibrava em mim, sabe? De imaginar que realmente nós fazemos parte disso tudo. Não é nós e a natureza, né? É a natureza, somos nós, né? Somos o todo. Então, quando agredimos o mundo, né, a natureza, nos agredimos também, né? A gente está plantando algo que nos fará mal, né? Então, eu percebo, né, quando eu comecei a gostar do xamanismo, foi só uma questão de sintonia. Eu percebi que o xamanismo falava batia com a minha verdade interior, sabe? Sem forçar acreditar em nada, em nenhum tipo de crença, apenas tendo plena sintonia. Então foi isso que me encantou no xamanismo. O xamanismo me encantou a primeiro ponto porque bateu com a minha verdade. Ô Denis, eu gostei do ponto que você tocou. E é exatamente isso. O paganismo é uma religião sem ameaças, sem promessas. Simplesmente você se conecta com as forças da natureza porque nós fazemos parte dessa natureza. Bom, Denis, infelizmente tudo que não é muito conhecido acaba sempre gerando um certo preconceito por parte das outras pessoas que não conhecem o nosso caminho, assim como na bruxaria, você já deve saber que a gente sofre, de repente, preconceitos, algumas agressões. Eu queria saber se com o xamanismo é diferente, se de repente as pessoas entendem mais, ou existe ainda também esse lado de preconceito? Porque na minha cabeça, quando se fala em xamanismo, a primeira coisa que vem é sobre a cura. Agora, outras pessoas não sei. Você vive esse negócio de preconceito também? É interessante a gente fazer esse vídeo, principalmente para quebrar esses preconceitos, porque as pessoas não entendem, não sabem do que a gente está falando, do que a gente está tratando, e muitas vezes, por não saber, até se afasta um pouquinho das pessoas. Pode falar um pouquinho mais pra gente sobre preconceito contra o xamanismo? Pois é, as pessoas têm, né, um certo preconceito, porque já imagina, né, que dentro do xamanismo a pessoa só vai lá fumar cachimbo sagrado, né, fazer o uso de chás, né, já pensa em alucinações e coisas do tipo, né, mas o xamanismo faz parte das pessoas, né, que a gente está se desligando disso, né. O maior benefício que as pessoas poderiam ter com o xamanismo é essa reconexão, né? Se conectar consigo mesmo, voltar às suas essências, né, que está se perdendo. Na verdade, a sociedade que vivemos, né, ela nos obriga, né? Ela força, ela está tirando a parte humana das pessoas de um certo modo.
para você ser valorizado, você tem que ser eficiente, né? Você tem que trabalhar duro. O sentido de evolução para a sociedade, de um modo geral, é enriquecer, né? Você ter uma segurança financeira, quando na verdade, do ponto de vista cósmico, isso é meio fora, né? Não que a prosperidade não seja importante, né? Enquanto a gente está na matéria, sim. Mas a gente não pode ter uma busca desenfreada e esquecer do resto, né? E o modo que tudo é organizado, como o trabalho, né? Eu percebo o seguinte: hoje, né, a sociedade ela vive apenas para trabalhar, né? Ela tem que trabalhar muitas horas, né? No mínimo 8, e ela é induzida a fazer hora extra ainda por cima. Quer dizer, ela não sobra nem horário para dormir adequadamente, né? Quanto mais para viver. E eu percebo que nós, como seres que estamos em descoberta, né? Estamos em um processo evolutivo, nós deveríamos ter tempo para nós, né? Eu acho que um horário de trabalho ideal, de um modo saudável, que fosse ideal para as pessoas, seria de 4 horas de trabalho eficiente, para ela poder ter tempo antes de dormir e aproveitar um pouco a vida, e não deixar só para o final da vida, sabe? Aproveitar. No máximo de trabalho que ela pudesse ter seria no máximo 6 horas, né? Um quarto do dia dela, para ela poder ter tempo para ela. Mas quando você trabalha 8 horas todos os dias, né? Isso te tira a força de você ter vontade de fazer outras coisas, né? Principalmente se o trabalho é pesado. Então eu acredito que tanto nossa sociedade atual como nossos descendentes, eles terão que planejar, né? Eles terão que melhorar, atualizar algumas coisas, senão a gente vai continuar num processo doente, né? E um processo de uma busca que nem sempre é tão positiva. Do que adianta a riqueza se eu não posso usufruir dela? Se eu não posso usufruir porque estou ocupado, ou não posso usufruir porque estou doente, né? O que adianta? Então, o maior benefício que eu vejo a gente agregar xamanismo à nossa vida é resgatar um pouco dessa nossa alma perdida, sabe? Um pouco da nossa essência. Trazer a floresta, a sabedoria da floresta, a magia da floresta para os dias atuais. Isso vai despertar essências, né? E vai trazer uma sociedade mais saudável, né? Uma sociedade mais humana, menos doente, né? O xamanismo, ele, por trazer essa magia da floresta, ele traz a essência, né? A essência é o que menos as pessoas estão exteriorizando, né? A gente não vê mais essência, a gente vê máscaras, a gente vê pessoas no dia a dia robotizadas, né? Sofrendo caladas, né? Pessoas que estão se sentindo vazias, sem sentido em suas vidas, e tudo isso é a perda de sua essência, né? Quando a gente começa a se ligar de novo à nossa essência, a gente começa a se sentir novamente acolhido, preenchido. Então, o xamanismo e até mesmo o caminho da magia, né? Ele pode agregar positivamente na vida das pessoas, né? O xamanismo, como o tema é xamanismo, né? Em particular o xamanismo, por trazer a essência, né? Por trazer o resgate dessa magia divina, né? A magia da natureza à tona, né? Que está se perdendo, está se desvalorizando, porque para a sociedade só tem valor se tiver lucro, né? Não se entende valor como algo que seja benéfico. O valor tem que ser medido por cifras. E a gente precisa, sim, das cifras, mas precisamos também despertar para as coisas que também têm valor de outras maneiras, né? Antes que a gente acabe com tudo, né? Antes que a gente se torne realmente pessoas apenas doentes, né? Dificilmente vamos conseguir voltar. Hoje a gente ainda tem a oportunidade, né, de resgatar o que era na época dos nossos avós, já não é hoje. O que vai ser na época dos nossos netos já vai ser uma outra coisa diferente.
E a gente perde essa conexão, né? Hoje a gente ainda tem oportunidade de se conectar, de buscar se melhorar. O xamanismo ele vem para agregar, né? Agregar positividade, agregar magia da natureza, vem trazer a sua essência à tona, fortalecer a sua essência divina, né? Então, eu só vejo benefício, né? Trazer o xamanismo para a humanidade de novo. Denis, agora um tema que todo mundo adora, animal de poder. Você poderia falar um pouquinho sobre esse assunto? Os animais de poder, né, de um modo geral, é a extensão dessa sabedoria divina da floresta, né? Do mesmo modo que a gente enxerga a árvore como um ser que é um mestre, né? A árvore, mestre, a pedra, um mestre, né? Tudo com vida, a gente enxerga a vida em tudo. Os animais, né, a gente enxerga inteligência. Para se ter um animal nesse planeta, para esse animal ter se desenvolvido e ser o que ele é hoje nesse planeta, ele passou por um processo de criação, vamos dizer assim, né? Ele não caiu nesse planeta já pronto. Ele veio de um processo, né? E esse processo, né, essa essência, ela começa no plano invisível, né? E a coisa vai se desenrolando até ser que esses animais são hoje. Mas do mesmo modo que nós temos sonhos, eles também têm, né? Então eles também têm um mundo interno, né? Pode ser um mundo interno diferente do nosso, mas eles possuem um mundo interno. Eles sonham, eles têm sentimentos, eles têm a consciência no nível deles, eles têm consciência. E para ter esse nível sofisticado que eles possuem de vida, assim como nós, eles precisam ter algo no plano espiritual, assim como nós. E é aí que entra, né, o animal de poder, né? A parte espiritual desses animais. Cada animal possui o seu lado espiritual, né? E cada animal possui a sua medicina, né? A gente chama a medicina dos animais. Cada animal nesse planeta possui suas características bem distintas, né? Como se seguisse realmente uma sabedoria ali dentro do instinto, se descobrindo, né? E chegando ao que eles são hoje. Então a gente percebe, por exemplo, no urso, né? A sabedoria do entrar na caverna, do hibernar, né? Assim como o eremita, né, faz, de se isolar. Então a gente percebe, a gente capta esses ensinamentos, né, observando esses animais e entendendo que esses animais possuem, assim como nós temos o plano espiritual, esses animais também possuem, estão no plano espiritual, né? Então trabalhar com um animal de poder é captar, né, essa energia desses espíritos das florestas, né, esses espíritos dos animais. Cada animal tem uma sabedoria a nos ensinar, e quando a gente observa com os olhos da alma, a gente absorve, a gente aprende muito, de uma maneira muito profunda. E não é só benefício para nossa vida, né, para a nossa espiritualidade, mas também para a nossa conexão com os seres da floresta. Porque quanto mais profundo observamos, mais conectados nos tornamos com esses seres, com os seres das florestas. Então aquela observação que fazemos da floresta de uma maneira rasa, ampla, de repente se torna uma coisa muito mais profunda. Imagina o benefício disso para nós, né? Como seres espirituais, seres físicos também. Então os animais de poder, eles são a parte de uma grande medicina no xamanismo, né? Que carrega consigo uma grande sabedoria. Também, para não ficar abusando muito da sua boa vontade, vou fazer a última pergunta. Você poderia falar um pouquinho mais sobre as práticas xamânicas? Bom, existem várias práticas dentro do xamanismo, né? Na verdade, o grande desafio hoje é a gente agregar de uma maneira equilibrada ao nosso cotidiano, né? Que geralmente é corrido, né? Mas nas práticas mais comuns dentro do xamanismo atual, né, o neo-xamanismo, que é o praticado por nós na cidade, seria a roda de cura, né? Então são rituais de processo de cura realmente, que se trabalha com cânticos, com os elementais, com os espíritos dos animais,
com as ervas, né? Com o tambor, com o maracá e tudo mais. Existe a tenda do suor, né? Que também é um processo de purificação feito em uma tenda realmente, com um calor enorme, né? Acendendo pedras em brasa. E aquilo vai expurgando, né? Vai tirando pelos poros as coisas que estão nos carregando, né? As toxinas. E várias outras práticas, né? Assim, de uma maneira mais abrangente, né? São práticas, assim, de conexão realmente, né? São várias e cada tribo, né? Se a gente for falar do xamanismo primitivo, cada tribo tem o seu modo, né? De praticar o xamanismo. Mas nós hoje trabalhamos mais em reuniões xamânicas, trabalhamos mais com a sabedoria, né? A palavra, a oratória, né, para ensinar sabedoria, e de um modo geral as rodas de cura, né, trabalhar realmente esses processos de cura. E de uma maneira pessoal, né, o xamanismo entra nessa parte de estudo e de conexão com a natureza. Se você está numa floresta, se você está observando a floresta de um modo sagrado, você está praticando xamanismo de algum modo, né? Então, hoje, né, entendemos o xamanismo como isso, né, como essa busca da conexão sagrada, do olhar sagrado, né, pro mundo natural, né. Por isso que, observando deste modo, vendo que tudo é sagrado, até uma pedra é sagrada, a gente percebe o quanto o ser humano, né, tá distante, né, porque a gente está destruindo muito, né. E o desafio maior é a gente tentar se harmonizar, né? Se harmonizar com os seres das florestas, né? Trazer de algum modo para a nossa vida e fazer isso de uma maneira harmoniosa, né? Não destrutiva. Denis, muito grata pela sua presença. Foi um imenso prazer ter você aqui conosco no canal Universo Mágico. Esperamos que você volte outras vezes. Denis, foi um prazer te receber. Você veio aqui para somar com absoluta certeza. Muito obrigado pela sua presença. Ô, meus queridos, queria agradecer, viu, o convite de vocês. Espero ter contribuído de algum modo, né, para o entendimento das pessoas. Claro que o que eu falei aqui não é a verdade absoluta, né? Algumas pessoas podem discordar, ter visões diferentes. Claro, dependendo também das práticas, né? Tem vários tipos de xamanismo realmente, mas de um modo geral, eu acredito que uma visão mais abrangente seja mais ou menos isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Gratidão, Gisele querida, Francisco querido, gratidão pelo convite, viu? Pela confiança de ter deixado eu falar um pouquinho aqui no canal de vocês, viu? Gratidão de coração, muito feliz pelo convite. E depois daquele vídeo que vocês participaram, né, do canal, do vídeo dos oráculos, vamos combinar outros, tá? Para vocês fazerem lá no meu canal também. Convidar vocês, tá? Se possível, eu gostaria de convidar quem não conhece o meu canal lendário aqui no YouTube, youtube.com/lendário, tá? Você vai me ver lá. Tem vídeos diversos, né? São vários os temas que já foram tratados por lá, tá? Se você decidir conhecer, seja muito bem-vindo, bem-vinda, né? E quem veio de lá para cá, tá? O pessoal que acompanha o meu canal, tá aqui visitando o Universo Mágico, se inscreva aqui, tá? Para dar uma força. Quando a gente se une, a gente fica mais forte, tá? Então, se você puder, se inscreve no canal da Gisele e do Francisco para dar uma força, tá bom? Fala que você veio do canal lendário, tá? Manda um abraço para eles por mim. Bom, pessoal, gratidão, viu? Gratidão de coração pelo convite e até muito breve. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado da presença do Denis aqui no canal Universo Mágico, porque nós amamos. E se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, comentem, compartilhem, se inscrevam também no canal do Lendário, que está aqui na descrição desse vídeo. E se vocês curtirem bastante, quem sabe ele volta outras vezes. Beijo da bruxa e até a próxima. Tchau, pessoal.